Ei, turma, vamos agora para a nossa quinta aula de derivadas. Nós vamos continuar com as regras de derivação, mas agora a gente vai fazer derivada de função exponencial e derivada de função logarítmica. Vamos começar então com a oitava regra, que é a de derivada de função exponencial. Então vamos imaginar a seguinte função: f de x igual a uma base a qualquer elevada ao expoente x. A derivada dessa função exponencial vai ser a elevado a x vezes ln da base. Então, vamos para um exemplo? Por exemplo, 2 elevado a x. A derivada disso será 2 elevado a x vezes ln da base, ou seja, ln de 2. Vamos, então, agora colocar essa base mais específica ainda. Vamos colocar ela como número de Euler elevado a x. A derivada de uma função exponencial vai ser a base elevado a x vezes ln da base. Só que neperiano do próprio número de Euler é 1. Então, eu vou passar a ter aqui, ó, a derivada de e elevado a x como sendo o próprio e elevado a x. Porque e elevado a x continua sendo e elevado a x. Bom, vamos mudar um pouquinho agora essa exponencial. Ao invés de a gente ter a variável x aqui no expoente, a gente vai ter uma outra função. Por exemplo, se f de x, na verdade, for a base a elevada à função g de x. Como ficaria essa derivada? Bom, a derivada vai ser a base a elevada a essa função g de x vezes a derivada dessa função que está no expoente, ou seja, desse expoente, vezes ln da base. Então, vamos para um exemplo, ó. Vamos imaginar f de x igual a 2 elevado a 5x2 menos 3x. Então, eu tenho 2 elevado à função 5x2 menos 3x. Ela está fazendo o papel da expressão g de x. Então, a derivada disso será 2 elevado a esse expoente, 5x2 menos 3x, vezes a derivada do expoente. Eu vou colocar o sinal de apóstrofo para indicar que eu vou derivar esse expoente, ok? Vezes ln da base, ou seja, ln de 2. A derivada de 5x2 menos 3x será f' de x igual a 2 elevado a 5x2 menos 3x, vezes 5x2 vai dar a derivada de 5x2, 10x. Menos 3x vai dar menos 3, que está multiplicando ln de 2. Então, tá aí a derivada dessa expressão. Vale ressaltar que ln de 2 aqui é uma constante, certo? Então, é um número fixo, não é uma variável, é uma constante. Bom, vamos agora, então, fazer essa mesma expressão considerando a base como número de Euler. Vamos imaginar agora a seguinte função exponencial, e elevado a g de x. A derivada disso será e elevado a g de x vezes a derivada do expoente, ou seja, a derivada de g com relação a x, vezes ln da base. Como ln de e é 1, eu não tenho esse termo, eu vou ter só a exponencial vezes a derivada do expoente. Então, vamos para um exemplo, ó. F de x igual a e elevado a x ao quadrado. Então, a derivada será e elevado a x ao quadrado vezes a derivada só do expoente. Então, eu passo a ter e elevado a x ao quadrado vezes a derivada de x ao quadrado, que é 2x. Então, esse termo será 2x que multiplica e elevado a x ao quadrado. Tá aí a derivada dessa expressão aí, ó, dessa função exponencial. Vamos agora para a nona regra, que é a derivada de logaritmos. Então, vamos lá. Vamos imaginar a seguinte função logarítmica. Log de x na base a. A derivada dessa função será 1 sobre x vezes 1 sobre ln da base. Então, vamos para um exemplo, ó. F de x igual a log de x na base 3. A derivada será 1 sobre x vezes 1 sobre ln da base, que é 3. Multiplicando esses termos, eu vou ter
1 sobre ln de 3 vezes x. Tá aí a derivada desse logaritmo. Vamos agora colocar esse logaritmo como a base é. Então, vamos fazer f de x igual a log na base e, a gente sabe que é o logaritmo natural, ou seja, ln de x. Então, a derivada desse logaritmo natural será 1 sobre x vezes 1 sobre ln da base que é e. Mas ln de e é 1 e 1 sobre 1 é 1. Então, eu não vou precisar desse termo. Logo, a derivada de ln de x passa a ser 1 sobre x. Vamos fazer, então, agora a função logarítmica combinada com regra da cadeia, que nem a gente fez para a função exponencial. Ao invés da gente ter aqui o expoente x, ou o expoente não, o logaritmando x, a gente vai trocar esse logaritmando por uma função g de x. Então, essa função vai ser log de 3x3 menos 5x2 na base 2. Bom, no lugar do logaritmando, eu tenho uma função g de x. A derivada nesse caso será f de x igual a log de g de x numa base a qualquer. A derivada dessa expressão será 1 sobre a própria função g de x, que é o logaritmando, vezes a derivada do logaritmando, vezes 1 sobre ln da base. Então, para essa expressão, a gente vai ter a seguinte derivada. F' de x será 1 sobre a própria função, que é 3x3 menos 5x2, vezes a derivada dessa função, desse logaritmando. Então, 3x3 menos 5x2 e o sinal apóstrofo para mostrar que a gente está derivando. Vezes 1 sobre ln da base, 1 sobre ln de 2. Desenvolvendo aqui, ó, fazendo a derivada desse termo, eu tenho f' de x igual. Como aqui vai ser 1 vezes a derivada, já vou colocar no numerador a derivada. Derivada de 3x3 vai ser 3 vezes 3, 9x2. Menos 5 vezes 2, menos 10x. Sobre ln de 2, que está multiplicando 3x3. Opa, o sinal aqui ficou ruim. Deixa eu reescrever esse 3x3. Então, vezes 3x3 menos 5x2. Tá aí a derivada dessa expressão aqui de cima. Bom, vamos fazer agora esse mesmo logaritmo, só que ao invés de eu colocar a base 2, eu vou colocar o número de Euler e fazer o logaritmo natural. Bom, então vamos imaginar essa função como sendo ln de uma outra função g de x. Então, a derivada disso passa a ser 1 sobre essa própria função g de x, vezes a derivada desse logaritmando, que é essa função com relação à variável x, vezes 1 sobre ln da base, que é e, porque o logaritmo natural, a base é e. Só que a gente sabe que ln de e é 1, e 1 sobre 1 é 1, então eu não preciso desse termo. Então, isso aqui constitui a derivada de um logaritmo natural, acompanhada de regra da cadeia. Então, vamos para o último exemplo de derivadas logarítmicas. Vamos imaginar a seguinte função. ln de x ao quadrado menos 5x. Bom, a derivada disso será 1 sobre a função que compõe o logaritmando, que é x2 menos 5x, vezes a derivada da função que compõe o logaritmando. Então, a derivada de x2 menos 5x. Logo, essa derivada passa a ser derivada de x2, 2x. Derivada de menos 5x, menos 5. 1 vezes essa derivada vai ser a derivada do logaritmando, 2x menos 5, sobre x2 menos 5x. Tá aí a derivada desse logaritmo natural. Bom, pessoal, o próximo vídeo vai ser as regras de derivação de funções trigonométricas. Eu vejo vocês lá. Tchauzinho!